Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar a correção do técnico judiciário, tá? Técnico judiciário, a prova é a prova branca, tipo 1. Nós vamos acompanhando. Se você está com uma outra prova prova amarela, tipo 2, sei lá, acompanha conosco, tá? Nós nem colocamos a numeração das questões exatamente para isso, tá? Então, nós estamos seguindo a sequência da prova tipo 1. Começa a prova do técnico com um texto que tenho certeza que fez muitos chorarem, né? Certo? Já colocou toda aquela carga, né, de energia contida e de sentimentos contidos ao longo da semana ali direto, né, no texto das meias vermelhas. Bacana o texto, Carlos Heitor Coni é um cronista que vive aparecendo na FGV. Mas vamos ao que interessa, são as questões, né? Mas já para responder a questão 1 e 2, somente a 2, tá? É importante você notar que além do título, O Garoto das Meias Vermelhas, né, que é o título, certo? O que é um parágrafo, queridos alunos? Parágrafo, tá? Tá aqui, olha, tudo bem que o texto, estou até aqui com a versão impressa, tá? Ele não dava aquela tabulação de recuo de parágrafo, mas pelo término aqui, olha, você percebe que o primeiro parágrafo desse texto é só a frase, as duas frases iniciais. Ele era um garoto triste, procurava estudar muito. É só essa parte aqui que é o primeiro parágrafo, tá vendo? É isso. O segundo parágrafo começa com na hora, o terceiro começa com todos, o quarto ele falou, o quinto mas ela e assim sucessivamente, tá bom? Isso é importante para você acertar e com garantia ter acertado as questões que se seguem. A primeira questão para a prova tipo 1 é essa, exatamente nesse trecho. E olha o que diz enunciado. Esse primeiro parágrafo do texto 1 é formado por duas orações. Agora vamos ao que interessa. Qual é a relação que existe entre ele era um garoto triste, procurava estudar muito? Mesmo lendo o texto, você não percebe que há relação de causa e consequência nisso. Tá claro? E nem de oposição. Essas frases são independentes entre si. Está se falando de um único referente, que é o garoto, mas são informações independentes. Portanto, a segunda oração é consequência da primeira? Não. A primeira é condição da segunda? Não. As duas orações são independentes semanticamente. Isso é muito importante também. Claro que se elas estão colocadas lado a lado, fazem parte de um texto, né, são orações simples, né, enfim, períodos simples, orações absolutas. Mas, semanticamente, é o conteúdo. Realmente são duas informações díspares, tá? Uma não gera a outra. Tá ótimo, alternativa C. D, a segunda é a explicação? Não. E pior, E, elas são interdependentes? Pior. Quer dizer, então, a alternativa C, inequivocamente aqui. Para a próxima. Vamos lá. Você pode ter errado essa questão, ou alguém, eu sei que alguém já errou, porque me falou. Apesar de narrativo, o texto 1 tem seu primeiro parágrafo no formato descritivo. Qual é o primeiro parágrafo? Volta aqui. A questão 1 diz, ele era um garoto triste, procurava estudar muito. O que é isso? É uma descrição. Os verbos estão no modo indicativo, pretérito imperfeito, ambos, ações simultâneas no tempo. É uma descrição. Mas de que tipo? Psicológica. Alternativa A, dar marcas físicas. A meia vermelha não está nesse trecho. Se você se contaminou pela meia vermelha do texto, você vai errar essa questão. Você erraria essa questão. Era para você delimitar o parágrafo 1, que é exatamente a mesma frase da questão anterior, tá? Então, não é a alternativa A, porque não dá marca física. Nesse trecho, não. Na C, não é porque situar a narrativa num momento temporal passado. Olha, é o seguinte, esse trecho não é narrativo, ele é descritivo. Tá claro? Tudo bem, ao colocar o estava, o vai, o ia, né? Certo? É o pretérito imperfeito, delimita no passado. Mas a marca, certo, do texto descritivo não é essa. Essa é uma marca de texto narrativo. Ele exatamente está dizendo que é o formato descritivo. Então, qual é a marca do formato descritivo? Não é essa. D, caracterizar o espaço físico, onde vão ocorrer nada a ver. E indicar traços da personalidade do menino que irão alterar-se, nada a ver. Portanto, alguém poderia ter marcado a alternativa A se contaminou com a meinha vermelha. Não é. Ou seja, nesse único trecho, que é o primeiro parágrafo, é apenas os aspectos psicológicos aí colocados. Muito bem. Próxima questão. No trecho, na hora do recreio, ficava afastado dos colegas como se estivesse procurando alguma coisa. A forma de reescrever esse segmento do texto 1, que altera o seu sentido original,
Pessoal, nós vimos isso na sala de aula. Adjunto adverbial, quando você desloca na oração, se você colocar bem no começo e bem no final, provavelmente não alterará sentido. Mas se você colocar no meio e ainda aqui sem a vírgula, é o problema. Observe que no original está antecipado, sem vírgulas. Essa vírgula é opcional. Não querendo entrar no mérito, porque a pergunta não foi essa, mas vai ter uma questão mais à frente. Nesse caso, seria o uso da vírgula. Por quê? Porque a FGV segue uma linha que, de 3 para mais de 3 palavras dentro do adjunto adverbial, quando ele é deslocado, merece a vírgula. Tá? Não estamos questionando se está correto ou não aquele, deveria estar com a vírgula. O que aparece, por exemplo, na alternativa A, tá vendo? Ó? Na hora do recreio, vírgula, como se estivesse procurando alguma coisa, ficava afastado dos colegas. O que aconteceu na alternativa A? A oração subordinada, que é o como se, vai ter uma pergunta sobre esse como se, que é uma questão de uma comparação hipotética, tá? Esse como é comparativo, uma comparação hipotética, certo? É a oração subordinada. A oração subordinada aqui na alternativa A foi antecipada. A oração principal ficava afastado dos colegas. Portanto, qual é a alternativa aqui que está errada? Não é a A, porque a A, apesar de ter havido a troca da oração subordinada para a posição anterior à oração principal, continua com sentido igual, as vírgulas estão bem colocadas, inclusive deu uma melhorada em relação ao texto original, eu acho, porque há essa vírgula aqui. Na B, ficava afastado dos colegas, é a oração principal. Na hora do recreio, como se estivesse procurando alguma coisa. Essa é um pouco complicada, eu acho interessante a B, porque é assim. Na hora do recreio, ficava afastado dos colegas. Olha que interessante, eu havia dito que ao colocar a vírgula, você cria um efeito, né, de que essa oração, esse adjunto adverbial, desculpe, incide sobre a oração toda. Mas já está do lado da oração, né? Então, com ou sem a vírgula, tranquilo. A B apenas fez com que esse na hora do recreio ia parar aqui. Mesmo parando aqui, tá? Está associado a ficava afastado dos colegas na hora do recreio. Então, na hora do recreio, tá? Está relacionado ao ficava afastado dos colegas. O fato de não ter essa vírgula aqui me indica isso. Então, se eventualmente esse adjunto adverbial for migrar para outra frase, vai mudar sentido, que é o que vai acontecer na E. Então, comparativamente a B e a E, o que ambas têm em comum, tá? O na hora do recreio, certo? Está no meio da oração, certo? A B e a E, no meio da oração, e não estar entre vírgulas, né? Está associado a um verbo. Na B está associado ao ficava afastado, e na E, já te adiantando, é procurando alguma coisa na hora do recreio. Não é o caso. Está vendo claramente que aqui mudou sentido, né? Então é isso. A C e D, percebe-se claramente que estão corretas. Ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando alguma coisa, na hora do recreio, no final da oração. Tranquilo. E como se estivesse procurando alguma coisa, ficava afastado dos colegas na hora do recreio. É a mesma versão, só que com uma oração subordinada antecipada. Então, colocar a oração subordinada antecipada, como por exemplo, tá? Na alternativa A, tá? Na alternativa D, não há problema nenhum, desde que você utilize a vírgula para marcar essa antecipação. Como aqui foi colocado, certo? Como ali foi colocado e como aqui foi colocado. Trocar o na hora do recreio para bem no final ou bem no começo, desde que esteja associado ao ficava afastado, não tem problema. O único problema ocorre quando junta esse na hora do recreio a procurar alguma coisa. E aí mudou sentido, tá? Acho que ficou bem claro isso, né? Próxima questão, todos os outros meninos zombavam dele por causa das suas meias vermelhas. Eu sabia que... Quando eu li o texto, eu falei assim, gente, essa é uma pergunta clássica em relação a essa crônica. Qual é a simbologia da meia vermelha? Por que ela tem que ser a vermelha? Porque não é qualquer meia. É uma meia cinza, ok, né? Ninguém vai... Isso não chama atenção, né? Então, eu sabia, quando eu li o texto, vai ter uma pergunta sobre o porquê da meia vermelha, a zombaria, enfim. Tá? Ok, é bem isso aí. Então, vamos ver. A causa da zombaria. Né? Se explica por quê. Você está vendo a meia vermelha é a causa. Tudo bem. Mas o que está por trás da meia vermelha? A meia vermelha é símbolo de quê? As meias vermelhas não fazerem parte do uniforme escolar? Mas aí você não zomba, entendeu? Você vai zombar porque a pessoa foi com uma camiseta de surf à escola? Sei lá, uma camiseta... Vamos supor que uma meia não faça parte do uniforme escolar. Mas você vai com uma meia cinza? Não acho que as pessoas iam zombar por causa disso. É por causa da cor, né? A cor vermelha ser predominantemente usada pelas meninas, rosa seria, né? O vermelho é um neutro, né? Vermelho, menina, vermelha, rosa talvez. Né? A cor vermelha das meias não ser de uso comum. Meia vermelha é algo incomum.
Daí o título da crônica, né? E ser chamativo, porque não é comum. Então o menino achava que com isso ele ia se destacar e a mãe iria encontrá-lo. Ele, coitado, na ingenuidade de achar que a mãe um dia o buscasse, enfim. Bom, claro que é assim. Então, o vermelho ser uma cor que expressa urgência e desespero. A cor vermelha ser de uso exclusivo. Sem comentários, né, pessoal? A alternativa é aquela, né? Aquela fora da... Bom, tranquilo, eu não acho essa questão difícil. Bom, chegamos a uma de gramática envolvendo vários aspectos gramaticais, né? Olha só, inclusive caiu o pronome lhe e o, ainda bem que eu falei no aulão, né? Porque isso é um assunto que a gente não trata muito. A FGV cobra em vez em quando, né? O lhe é usado para objetos indiretos, com complementos nominais, adjuntos, né? E expressa algo preposicionado. E o OA e suas variantes expressa um complemento verbal não preposicionado. Um dia cercaram o garoto. É um objeto direto, não posso trocar para lhe. Eu não posso trocar o para lhe nem o lhe para o. E lá, perguntaram a ele sobre algo. É o lhe clássico, objeto indireto. Então, primeiro, não dá para trocar um pelo outro. Eu não posso, por exemplo, trocar, tá, o O por lhe e vice-versa. Assim você já mata dois itens aí, certo? O item A e C. Né? Porque diz assim, qual que é o erro gramatical aqui? Empregar o O cercaram em lugar de lhe cercaram. E usar se lhe perguntaram no lugar de o perguntaram. Nada a ver, certo? Inclusive eu falei isso em aulão, né? Lhe que, perguntaram que, né? Por quê? Enfim, tem o que ali do lado do porquê que inicia o objeto direto, na verdade. Muito bem, já elimina A e C, porque estão de uso correto. B, haver vírgula após a expressão um dia, vírgula, nosso caso, incrível, né? Adjunta adverbial aparecendo a todo momento aí, né? Não há problema nenhum dessa vírgula, né? Tudo bem, adjunta adverbial de curta extensão, 2 palavras, mas tranquila vírgula, porque pode colocar, não é obrigatório. É óbvio que é o porquê. Pessoal, trocar por qual motivo? Quem lembra? Por qual motivo? Por qual motivo? Vamos lá. Um dia cercaram e lhe perguntaram por qual motivo ele só usava meias vermelhas. Quem lembra da minha famosa frase? O juiz perguntou por que motivo, por qual motivo, decretou a alíquota, tal. Esse é um caso clássico do porquê separado, que equivale a por qual motivo. É um porquê, pronome interrogativo em um discurso indireto, tá claro? Então, esse é o erro. E só usava e usava só, nós já falamos desse só. Né? Primeiro que pode alterar sentido, e segundo que esse só é somente usava. E a posição antecipada ao verbo está perfeita, não há nenhum problema com esse. E eu falei desse só, né? Falei em aulão, enfim. Muito bem, portanto, uma questão para matar tranquilo, tá? Próxima, agora essa aqui. Essa aqui. Eu fiz um comentário, mandei para os alunos do Rico Domingues. Quem quiser entrar com recurso, vai em frente, dou apoio veementemente. Apesar de eu concordar com o gabarito da banca, eles foram para variar, eles foram temerários. Né? O que é, quando se diz, assinale a alternativa em que há uso coloquial da linguagem, espera-se um vocabulário bem óbvio, como caramba, né? Certo, tiozinho, quando você chama alguém na rua, seu tiozinho. Ou algum erro, né? Algum desvio mais veemente, como tá, tô, pro, pra, enfim, daí, né? Não houve aqui. Eles pegaram muito sutilmente, acho que daria margens para você olhar em duas alternativas. Eu concordo com a alternativa que eles colocaram, mas acho também que a alternativa E possui margem A, né? Você entrar com recurso aí, tá? Quem tiver interessado. Bom, primeiro, eles querem saber em qual, tá? Das frases, o emprego coloquial da língua, muito amplo, né? No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. Não há problema nenhum nisso. Está em primeira pessoa, o me está ali colocado, minha mãe me, é uma próclise facultativa, tranquila, não há nenhum erro aí. Você, né, vira e mexe, vê, não há problema. B, colocou em mim essas meias vermelhas. O essa está bem usado, tá, se você contextualizar, bacana o uso do essas. O em mim, perfeito uso do mim, não há nada errado no B. Eu reclamei, comecei a chorar. Disse que todo mundo ia rir de mim. A primeira coisa que me chamou a atenção, né, em relação a sutil, hein, coloquialidade, diz respeito à própria locução. Tá? Riria de mim.
disse que todo mundo riria de mim. Usar a locução no lugar do tempo simples é algo bastante coloquial. Eu usar no lugar do amar, o tinha amado. Não é isso? No lugar do estudarei, vou estudar. É realmente um aspecto bastante coloquial da língua, ainda mais falada no Brasil, o uso das locuções verbais no lugar do tempo simples. Então, de cara, já, opa, né? Ainda chama atenção para a questão vocabular, a expressão todo mundo. Eu sempre digo para um aluno fazer uma dissertação, para uma redação, todo mundo é muita gente, o todo mundo é muito, sabe, é uma coisa informal. Todo mundo vai. Sabe quando o filho chega para mim e fala, ai mãe, todo mundo vai, a mãe fala, você não é todo mundo? Esse todo mundo tem uma carga também um pouco do dia a dia, não está muito usado no sentido próprio. Mas eu realmente fui no ia rir. Claro que alguns colegas, eu também concordo, que há o aspecto do pretérito imperfeito. Usar o pretérito imperfeito para situações que não são necessariamente de pretérito imperfeito, né, seria também algo coloquial. Todo mundo riria de mim. Né, seria melhor o futuro do pretérito, não o pretérito imperfeito, entende? O próprio uso do ia, né, olhando não só a locução, esquece a locução, olhando esse verbo conjugado no pretérito imperfeito, né, ia rir, ficaria melhor riria, certo? Enfim, é algo que você poderia questionar como coloquial, que é o gabarito da banca. Eu concordo com o gabarito da banca, eu também colocaria B. É que a E também dá uma margem aí. Então, quem quiser, eu coloquei o recurso para os alunos, né? Mas vou comentar aqui também. Bom, a D, mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias. Alguns alunos colocar as meias em mim. Esse me é muito correto. Eu vivo dizendo que o me, te, se, lhe pode ter um valor, né? O me é um pronome oblíquo, pode ter um valor preposicionado. Quando eu digo assim, ele me deu um livro, ele deu para mim o livro. Ele colocou as meias em mim. Não há problema nenhum ali. E o para me colocar, inclusive a posição de próclise, é permitida. Eu tenho uma preposição com verbo no infinitivo. Sinceramente, não há. Talvez o soar diferente pode ter levado o aluno a achar que houvesse alguma coloquialidade. Não há coloquialidade aqui. Aí eu estava na B, eu estava na C, ok, a C, a coloquialidade até agora. Aí mas estava com uma pulga atrás da orelha, porque não era muito óbvia, né? Aí eu li a E, disse que se eu me perdesse, bastaria olhar, disse que se eu me perdesse, poderia ter uma vírgula aqui, mas como está pensando em linguagem coloquial, eu penso sempre na oralidade, né? Disse que bastaria ela olhar, podia ter uma vírgula aqui, né? Mas aí eu estaria pensando do ponto de vista da língua escrita. E quando a gente fala em coloquialidade, a gente tem que pensar nisso sendo falado e não sendo escrito. Então, eu não levei em consideração essa questão da vírgula, não, tá? Então, disse que se eu me perdesse, bastaria olhar para o chão e quando visse o menino de meias vermelhas, saberia que o filho não seria dela. De novo, a mesma coloquialidade vista no ia, com o pretérito imperfeito ali sendo um pouco coloquial, o mesmo eu digo aqui, na E. Também existe um caráter de coloquialidade. É que a comparação da C com a E traz mais coloquialidade ao texto C. Aqui existe a questão da correlação de tempo e modo, também, né? Que está no SSE, está no pretérito imperfeito, continuaria no pretérito imperfeito aqui, saberia que o filho não seria, né? Então, uria com SSE, combinando aquela correlação de tempo e modo verbal, ficaria melhor se fosse, entende? E não era. Pois é, então vamos ver o que acontece. Os alunos que, porventura, erraram essa questão, podem entrar com recurso de troca, mas eu acho mais fácil a anulação. Entende? Fácil. Não há nada fácil em FGV. Talvez ela ignore a tua anulação. Mas se você quer entrar com recurso, eu acho válido. E no meu caso, eu acho que o recurso é para anulação, não é para trocar para E. Não estou dizendo para abandonar a C e trocar para E. Estou dizendo que ambas têm coloquialidade. E leve, hein? Nenhuma delas é gritante. É que a C, ela acumula, para mim, mais aspectos de coloquialidade do que a E. Mas aqui não está dizendo anunciado aquela que mais tem coloquialidade, da que menos tem. Havendo duas com coloquialidade, já é o suficiente para anular. É o que eu digo, tá claro? Então, vocês fiquem à vontade, caso vocês tenham... Né? Quem, sei lá, tentou marcar a E, quem marcou a E, quer tentar entrar com recurso forçando trocar para E, eu acho mais difícil isso ocorrer, porque a comparação da C com a C é mais gritante mesmo, né, em termos de gabarito, né, seria a C, se tivéssemos que escolher um gabarito.
Tá claro? Então, tentem, pelo menos pela anulação, eu acho, né? Certo? Seria um caminho mais coerente. Bom, próxima questão. Em cima desse trecho, veja, olha só como é interessante aqui. É disso que eu digo, eu falei no aulão, a FGV, ela faz uma prova que é coerente. Se ela disse que a alternativa C da anterior era a coloquial, ela já disse que esse texto está em discurso, tá? Direto, está indireto, esse segmento do texto está em discurso indireto. Disse que todo mundo, tá, ia rir de mim. Então, se está em discurso indireto, tá no passado, tá? Ele quer que você passe para o discurso direto. Se está dizendo que está no discurso direto, voltando à questão anterior, nós temos mais um suporte para manter o gabarito C. Porque no discurso, tá? Indireto para o direto, essa questão do discurso, ele tá, na verdade, reproduzindo uma fala de um garoto, correto? Nesse trecho, tá? Ah, mas aqui também tá. Pois é, mas ele já assinalou que ele ia, né? Como algo mais popular. Por que eu estou dizendo isso? Porque você também vai ficar entre duas na próxima, e a resposta é manter a locução. Vivo dizendo para os alunos que vou estudar, ele vai sair, que vale a sairá, ele estudará. Mas o vai sair e o vai estudar é mais coloquial, correto? A locução é mais coloquial. Então, quando você transforma o discurso indireto para o discurso direto, você traz o texto para o presente, como se você estivesse vivenciando a cena. Seria assim: ele disse, : travessão, todo mundo vai rir de mim. Eu estou interpretando. Todo mundo vai rir de mim. Ou todo mundo irá. Como é que você vai colocar? Vai rir, irá rir. Bom, não tem o vai rir, é o irá, é o futuro. E você vai usar a locução. Todo mundo riu? Não. Todo mundo rirá? Futuro com futuro. Todo mundo ria? Quando você coloca o discurso do discurso indireto para o direto, você passa do passado para o presente ou do passado para o futuro. Tá claro? Então você fica com C e D. Agora, qual que é o mais coloquial? A D, que vai ser o gabarito. Então, desculpe aqui, ó. Peraí, volta aqui, tá? Você tem aqui, ó, o vai rir. Entende? Ele quer, a C e D, tá, estão no futuro. Mas qual é o mais comum? O presente. Então, na construção do discurso direto, você pode optar por alguns futuros ou presentes, dependendo do contexto do texto. Acho mesmo, tá? Acho mesmo que a alternativa A e D são muito próximas, mas aí no discurso direto, o presente cabe melhor que o futuro. A marca de coloquialidade não está na escolha do tempo, continua sendo a escolha da locução no lugar do tempo simples, tá? Todo mundo ri de mim, todo mundo vai rir de mim, equivale a, tá? Todo mundo rirá de mim, certo? Só que essa é mais culta, essa é mais coloquial. Todo mundo irá rir de mim, tá? Note que você aqui tá. Qual a diferença de irá para rirá? Tá? Então, aqui eu tenho o verbo principal, o tempo simples, aqui eu tenho o tempo composto. Mantendo o tempo composto do original, o original está no tempo composto, você vai continuar. Eu tenho ia rir, que é o verbo, tá? Rir aqui. Então, se você for comparar, tá? Eu tenho o vai rir e o irá rir. Qual que fica melhor? Vai rir, porque aí é o discurso direto. Então, essa questão me dá respaldo para dizer que a banca talvez não troque o gabarito da coloquialidade, porque dentre as alternativas da questão anterior, a C era melhor mesmo, porque esse trecho é muito coloquial, tá? Disse que todo mundo ia rir de mim, disse que todo mundo, tá? Ia rir de mim, é o discurso indireto. Ele disse, o menino fala, todo mundo vai rir de mim, todo mundo irá rir de mim. Qual que é o mais coloquial? Vai rir de mim, ok? Bom, próxima questão. Tá? Há uma série de ligações lógicas entre várias passagens do texto. Essa é a próxima. Deixa eu ver se eu vou... isso mesmo, essa é a próxima. Tá? Eu estou com um probleminha aqui com o meu passador. Eu vou seguindo por aqui. Tá? Aqui.
questão 1, 2, 3, 4. Ok, estamos aqui, próxima. Há uma série de ligações lógicas, desculpem, tá, pessoal? Ligações lógicas entre várias passagens do texto. Eu vou até continuar só com o enter, porque o passador está muito sensível. O valor semântico correto dessas ligações diz que todo mundo ia rir de mim, por causa das. Isso não é consequência, isso é causa. Ok? B. Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para algo. Isso é finalidade, isso não é causa. Esse para não é causa. Na hora do recreio, ficava afastado dos colegas como se estivesse. Eu já falei disso. Isso é uma ideia de comparação hipotética, não é conformidade. E o correto é que ela levará com ela. Ela vai me encontrar e vai me levar com ela, ou me levará com ela. Né? O menininho, tadinho. Pois é, o com ela é companhia. Companhia essa que ele não teve, certo? Infelizmente. E o quando, obviamente, não é lugar, né, pessoal? É tempo. Essa questão é dada, hein? A questão é dada. Bom, agora nós vamos para o texto, tá? Esse texto falando sobre, né, a parte aqui, né, do texto das meias, certo? Mas tem um trechozinho importante para a questão da pontuação. Existem controvérsias aqui. Eu concordo com a banca, mas eu sei que colegas não, ou há controvérsias. Vamos comigo. De novo, naquela ideia da adjunto adverbial deslocado, até 3 palavras, a vírgula é opcional. Eu estou seguindo aqui uma orientação, há outros professores que seguem outras orientações, mas eu não estou pensando nos outros professores, estou pensando na FGV, nem em mim. Inclusive, se você perguntar a minha opinião, talvez eu discorde, inclusive, também do gabarito ou da FGV, mas eu quero que você entenda a FGV e veja como é possível pensar nessa questão, e eles têm respaldo legal, digamos assim, nisso. Tá? Eu cheguei a colocar numa aula que é o Manual de Redação do Senado Federal, da Presidência da República, e alguns autores, tá, estipulam essas 3 palavras mesmo como sendo o limite para o obrigatório e não obrigatório no adjunto adverbial deslocado, com vírgulas ou sem. Tudo isso para dizer que ele falou com simplicidade, já indo direto ao ponto, aquela vírgula não é obrigatória. Tá claro? Ela pode ser retirada. Então, indo direto à alternativa B, o emprego da vírgula após ele falou, não é obrigatório. Como eles querem, tá? Aquela correta, não vou marcar B. Já estou indo para B. Eu sei que a controvérsia aqui não é obrigatória. Bom, voltando a A, as aspas são empregadas para destacar um segmento importante da narrativa. Eles querem a correta. Olha, as aspas, tá? Não, o problema está no importante. A aspas, ela não serve, as aspas não servem para necessariamente isso. Esse trecho ali, tá? Ele falou com simplicidade, 2 pontos, aspas. É o discurso direto, certo? Para destacar um trecho da narrativa no discurso direto da criança, e não o trecho mais importante. Mas como essa história de mais importante e menos importante é interpretativo, e claro que se o Carlos Heitor Coni destaca essa hipotética fala do menino, é porque ele considera importante, certo? Você pode até tender a achar que essa aqui é correta, certo? Mas nada é dito na literatura das aspas que quando você cita um discurso direto, entre aspas, que aquele trecho é necessariamente o mais importante. Compreende? Então, aqui há um certo problema. Eu acho a A mais perigosa do que a B. Para mim, a B está descartada, que aquela vírgula não é obrigatória na B, não. Ali no adjunto adverbial. Qual é o gabarito da banca? Tá? Que o emprego de 2 pontos após colocar as meias vermelhas seria também adequado. Adorei o seria, o também adequado. Eles foram bem cautelosos. É possível colocar? É possível colocar. Veja a minha entonação nesse sentido. Cria um efeito catafórico, tá? Só tem um problema. Para que isso fique bacana, norma culta, o que vem em seguida, depois dos 2 pontos, deveria estar em minúsculas. E não há aqui, né, a informação na alternativa C da alteração disso, né? Fazendo-se as alterações de maiúsculas minúsculas, o emprego de 2 pontos após colocar as meias vermelhas seria também adequado, aí ficaria perfeita a alternativa C. Tá? Faltou esse adendo. Eu vou ler com uma entonação e vou colocar visualmente ali, né, os 2 pontos para você sentir como fica legal. Tá? Então, eu vou ler um pouco antes, até para você sentir isso, né, para você poder, desde aqui, ó, certo? Mas ela disse que tinha um motivo forte para colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me perdesse, bastaria... Mas ela disse que tinha um motivo forte para eu colocar as meias vermelhas, 2 pontos.
e aí vai dizer o motivo forte. Esses 2 pontos seriam de caráter catafórico. Quando eu digo assim, eu tenho um motivo forte para continuar dando aula, 2 pontos. Porque meus alunos querem isso, porque eu me sinto abraçada por eles, gosto da minha profissão. Percebe? É nesse sentido os 2 pontos. Os 2 pontos criaria esse efeito, porque vai ser explicado o motivo forte de que se eu me perdesse, bastaria olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o filho era dela. Esse é o motivo pelo qual, que faz a crônica ficar altamente triste, pelo qual ele ainda continua usando aquelas meias vermelhas. Então, os 2 pontos criaria esse efeito catafórico, até de suspense, de criar o efeito mais estilístico ao texto. Acho que ficaria super legal, entende? Só que aí o disse, né? Porque depois de 2 pontos não há a vírgula, não há maiúscula, entende? Então, seria único porém a alternativa C, tá? Que eu prefiro, é a melhor, digamos assim. D, o emprego do ponto entre eu reclamei, comecei a chorar, tá? Na verdade, ali no... Né? É incorreto. Não é incorreto. Já que se deveria usar o E. Não, você poderia usar o E, não é incorreto. Eu reclamei e comecei a chorar. Podia também. Se deveria, o é incorreto, isso... Né? Péssimo. E, o emprego de uma vírgula antes de quando visse um menino de meias vermelhas é optativo? Não é não. Tá? Não é não. Vamos lá. Olha só. Cadê o quando? Aqui. Bastaria ela olhar para o chão e saberia que o filho era dela. Eu já tinha dito isso naquela questão da colocalidade, lembra? Está faltando uma vírgula aqui. Se quando visse um menino de meias vermelhas, tem que estar entre vírgulas. Está realmente faltando uma vírgula antes do quando. Então, ela não é optativa, ela é obrigatória e está faltando. Percebe? Então, o que está sendo dito na E está correto? Tá? Não, está errado. Na D, está errado. Na B, está errado. Na A, está confuso. E na C, está certo, porém incompleto. Então, você, se quiser entrar com recurso, tá? Para tentar trocar de gabarito, talvez para A, colocando como esse trecho pautado por aspas, que é o discurso direto, certo? Você vai ter que argumentar que é a parte mais importante de um discurso qualquer. Muito complicado, eu não concordo com essa versão. Também não concordo em falar que aquela vírgula é obrigatória no final. Não há 2 palavras só, com simplicidade, realmente, no final de oração, tá? Aquela vírgula é mega opcional. Então, gente, eu sustento a alternativa C junto com a banca, apesar de ver aqui uma margem para quem tiver errado, tá? Tentar aí ou uma anulação ou uma mudança para a alternativa A, se é que você colocou a A, entende? Fiquem à vontade, usem as minhas explicações e outras literaturas, né? Para você poder criar esse teu recurso. Bom, sobre a estrutura narrativa do texto 1, é correto afirmar que, essa eu achei bem tranquila, né? A narradora é personagem da narrativa? Não, né? Está contando de fora, percebe? Que é o menino de meias vermelhas, o título já diz que é em terceira pessoa, né? Certo? E é exatamente o que acontece na alternativa aí. A narrativa é realizada em primeira pessoa? Não. O narrador é personagem? Aliás, a A e a B são iguais, né? Se o tempo da história narrada é identificado, não. É um pretérito, né? Nada identificado. E o espaço da história narrada é claramente definido? Claramente não. Ele fala ali de uma escola e tal, mas não claramente definido. Portanto, a alternativa E sem problemas, né? Não vou usar passador, não. Continuando aqui. Agora, esta. A frase abaixo do mesmo autor do texto, que não estabelece ligação temática com o significado do texto. O significado do texto é uma pessoa que foi abandonada. É uma criança, o que torna tudo mais cruel. É uma criança abandonada, certo? E é o olhar da criança. Essa mãe, né? É o olhar da criança. Você vai lendo as frases. Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores. É exatamente a criança. A criança vive à espera dos seus amores, no caso a mãe. B, muitas almas existem na terra solitárias e tristes, chorando um amor que se foi, a mãe que se foi. C, somos responsáveis pelo que cativamos ou nos confiam seus corações. Essa é interessante, certo?
apesar de não ser o olhar da criança, é uma conclusão a que se chega, né, ao ler um texto desse. É quase como uma moral da história, né? É uma inferência do texto como um todo. É a responsabilidade, né, no trato das paixões e do amor. Alguém sente amor por mim, eu tenho uma certa, não, sendo filho, uma responsabilidade em relação a isso. Mas ao ler a D, tá, é a que mais se afrouxa, mas a D. Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu. Peraí, aqui está dizendo que o filho é que abandonou a mãe, ou abandonou a família, nem deu notícia alguma, volte ao lar. Parem as máquinas, essa aqui é a situação inversa, né? Certo? É o filho que abandona a família, aliás, também há isso, né? Então, a D está muito claramente desproporcional ao texto. E aí traz o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura. É a criança, né? Certo? Então, assim, se a C é um pouco afastada desse raciocínio mais claro da criança sofrendo por um amor que se foi, ou alguém sofrendo por um amor que se foi, a D está completamente fora do padrão, é o contrário. Muito bem, pessoal, agora nós vamos para o próximo texto, que é um poema, o que é raro, né? A FGV colocar poema, mas aqui esse poema é um poema moderno, quase texto, né? Texto, a única diferença é que está em forma de versos, mas a ideia básica é bastante dissertativa, enfim, né? Em texto em prosa, como se diz, é uma poesia em prosa, ou prosa poética. Artigo 8. Quando eu li Estatutos do Homem, artigo 8, intertextualidade. Não caiu a pergunta intertextualidade, mas para você entender, tá, qual é a tipologia desse texto, você tem que passar para a intertextualidade, certo? Fica decretado que o amor, que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Vocês conseguem ver alguma relação com o texto 1? Qual é o maior pecado do mundo? Tá? É não poder dar amor a quem se ama. A criança tinha amor. A criança das meias vermelhas possuía amor dentro dela. Mas ela não podia, ela não tinha quem dar. Ela estava esperando pela mãe para dar todo aquele amor, né, ali condensado nele. Né, certo? É uma coisa incrível. E é exatamente isso, é um pecado. Eu amar alguém e não poder dar esse amor a ela. Certo? No caso, inclusive, de uma criança, é um pecado, então, né, sem comentários. Né? Eu consigo ver claramente, eles não fizeram, eles não colocaram esse poema aqui do nada. Tem isso, mas, enfim. Mas o início é muito protocolar, né? É muito protocolar. Fica decretado que, não é isso? Tem uma questão muito poética e bonita, mas há um aspecto da estrutura do texto, né, bastante conhecido. Né? E aí há a pergunta. O texto 2 é parte de um poema moderno do Tiago de Mello. A expressão fica decretado insere poeticamente o texto. Fique atento ao fique decretado. Fica decretado é uma ordem, você podia pensar em texto instrucional. Podia. Só que o texto instrucional, ele vai além, tá? Então, é parte de um poema. A expressão fica decretado insere poeticamente. Está aqui o poeticamente. Se eu pensasse não poeticamente, eu pensaria no texto injuntivo. Mas é poético, entende? Então, isso é um texto normativo, que indica uma norma, certo? Então, você tem aqui uma norma. Tudo bem que é uma norma, puxa, fica decretado que todos devem... Ó, pessoal, de agora em diante, capítulo, sei lá, 11º mandamento, tá? Não amarás outra pessoa que não seja eu. Entende? Você tem um pouco de texto instrucional? Tem. Tem um pouco de texto normativo? Tem. Qual é a diferença, inclusive, entre ambos? Bom, há uma outra questão aqui, certo? Que é no que diz respeito à ideia do gênero, né? Se nós estamos falando aqui de gênero, o preditivo, o publicitário, o argumentativo, o normativo tem um pouco de instrucional. Só que aqui é algo mais específico. O normativo, para mim, cabe muito bem aqui. Em nenhum momento eu pensei em instrucional, porque... Vou voltar ao texto, tá? Você percebe, se você tirar o fica decretado de contexto, talvez você marcasse o instrucional. Mas se você colocar o fica decretado no contexto, tá? Inclusive do artigo, etc., aí ele é mais normativo. Percebe? Então, existe o contexto de onde aquela frase foi tirada. Lembrando que a FGV, ela sempre aborda uma frase, mas às vezes você precisa, né, ter uma grande angular e perceber o contexto. Portanto, então, eu concordo com o gabarito E de normativo. Acredito que alguém possa ter colocado até um instrucional.
e até colegas, enfim, você lendo com um certo olhar, ou a frase isolada, tá claro? Mas o texto instrucional, se você levar o pé da letra o que ele diz, ele apela para algo para que você tome uma atitude, né? Tome realmente uma atitude. Enfim, então, manuais, textos publicitários também. E esse texto não é por aí, né? Esse texto é um texto que cria uma norma esta muito abstrata, poética, então está mais para o normativo, e não para você tomar uma atitude. É sutil a diferença, eu sei. Próxima questão. Esta tem de ser trocado o gabarito para ontem, eu não sei. Eu espero veementemente que a banca mude esse gabarito na prova no gabarito definitivo. Qual é a marca de impessoalidade desse texto, pequeno texto? Não é o a quem se ama que a banca colocou como gabarito provisório. É o fica decretado. E eu coloquei aqui até o meu comentário, digitado aqui. A marca de pessoalidade é dada pelo sujeito oracional da oração A. Isso fica decretado. Qual é o sujeito? Porque marca de pessoalidade ou de impessoalidade, eu decreto, não é eu decreto, decretamos, fica decretado, está na terceira pessoa do singular, que é a marca mais forte de impessoalidade. O sujeito oracional, tá? Na expressão fica decretado, o sujeito da oração encabeçada por que é a maior dor, tá? Fica decretado isso, que é a maior dor. Esse tipo de construção é sabidamente um recurso de impessoalização do texto. Além disso, o fato de o texto ser poeticamente de caráter normativo, que a gente viu antes, tá? Como atesta a questão 12, demonstra a coerência do caráter impessoal dado pela escolha vocabular do verbo decretar e seu complemento. Fica decretado. O verbo fica decretado. A expressão fica decretado, do ponto de vista semântico, vocabular e sintático, são impessoais. Portanto, aqui, tá? Por motivos sintáticos, tipológicos, e de escolha, porque é um texto normativo, e de escolha vocabular, a alternativa que demonstra essa impessoalidade é gerada, tá? Pela proposição inicial, que consta da alternativa A. Fica decretado. Eu realmente não concordo. A expressão a quem se ama também está em terceira pessoa. Deixa eu só fazer um arrazoado aqui. A B, fora, tá? O que tem a C? A C, quando eu digo assim, a quem se ama, fica decretado a dor a quem se ama. Também está impessoal, mas o que determina a impessoalidade, tá? Certo? É realmente a alternativa A. Ela gera todas as demais impessoalidades do texto. Enfim, para mim, a alternativa A, sem dúvidas, tá ok? Então, eu já coloquei esse recurso para os alunos, sei que outros colegas também o fizeram. Bom, próxima questão. Essa é uma questão de gramática, muito tranquila. Entre as duas partes do texto, vamos voltar daqui a pouquinho para olhar, há um problema de construção que é falta de paralelismo. Eu sabia, essa banca adora esse assunto, né? Voltando ao texto. Coloquei até em azul já aqui. Fica decretado que, e fica decretado que, só que aqui está numa oração reduzida. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder, tá? Então, tá aqui o primeiro. Aí os dois últimos. Fica decretado que, saber que, fica decretado que se sabe que a água é, sei lá. Resumindo, aqui, tá? Houve um paralelismo errado entre não poder e saber. Quer dizer, errado, estou aqui corrigindo o poema. Em termos poéticos, ficou até interessante essa ausência de paralelismo. Mas, do ponto de vista sintático, há uma quebra de paralelismo entre esses três iniciais versos com os dois últimos. Fica decretado que, isso, e fica decretado que, e fica decretado que, saber. Então, há uma falta de paralelismo aqui entre o fica decretado inicial e um que estaria subjacente aqui, já que paralelismo tem a ver com coordenação de proposições, tem coordenação de sentenças, entende? Onde há essa coordenação? Está aqui, ó. E aí você percebe que aqui, tá, eu tenho um verbo no infinitivo, ou seja, uma oração reduzida, enquanto que aqui eu tenho verbos conjugados. Portanto, há uma quebra de paralelismo, já que o fica decretado gera orações desenvolvidas na primeira parte, oração reduzida na segunda.
tá? Falta de paralelismo. Não há ambiguidade, não há troca indevida de parônimos, independência semântica das duas partes, ao contrário, uma gera a outra, né? O emprego de diferentes tempos verbais, na verdade não há, está tudo muito no presente do indicativo, ok? Bem, isso inclusive nos leva à próxima questão, tá? Não digo a próxima, desculpa, vai ter uma questão aqui sobre a reduzida do poder e para você desenvolver, tá? Bom, antes tem essa aqui. O verso do texto 2, que estabelece uma ligação semântica com o texto 1, não falei? Há uma ligação. Sem dúvida, não poder dar-se amor a quem se ama. Tá? Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre saber que a água que dá à planta o milagre da flor, essas outras partes do poema não fazem uma relação direta com o texto 1. Mas não poder dar amor a quem se ama é a grande dor do menino, né? Das meias vermelhas, ok? Então, alternativa C. Aí sim a questão que eu falei. Exatamente, tá? Nós temos ali, a partir do poder e saber, um paralelismo errado, né? E aí, desenvolvendo o poder, como é que ficaria? É o que ele quer aqui. O verso pode ser corretamente substituído nessa parte, a forma reduzida. O que é a forma reduzida? Sem um conector, com o verbo no modo infinitivo onde eu participo, numa forma nominal. Desenvolvendo, todas estão com o quê? O verbo se conjuga. E se conjuga como, pessoal? Pelo amor de Deus, no subjuntivo. Certo? E pelo contexto da frase, do texto, temos um presente do subjuntivo. Portanto, que não se possa dar amor. Tá? Pelo contexto é o possa. Então, uma questão que a gente vem falando nas aulas, né? Bastante. Próxima questão tem a ver com o texto do Flávio Gicová. Todo mundo se identificou com esse texto. Vá. Não se esconde, não. Quem nunca? Quem nunca quis saber o que aquele teu ex... Ainda mais hoje com as mídias, antigamente era mais difícil essa investigação, hein? Antigamente dava um trabalho, se é que você conseguia fazer. Hoje, felizmente ou infelizmente, você pode rastrear e isso é problema, né? Bom, acho que é. Não sei. É legal esse texto, todo mundo se identifica, né? Vamos lá, olha o meu todo mundo aqui. Vamos, tá aqui o texto. Existe aqui, deixa eu só aproveitar para a gente, né? Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação ao destino do outro. Até aí, né? Um parágrafo curto, tópico frasal, tópico, enfim, do texto. O importante é o que vem aqui, nesse outro parágrafo, e esse mesmo é muito relevante. Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará tudo para saber como o abandonado está passando. Então, a perspectiva agora é daquele que abandona, ou daquele que toma a iniciativa de, né, sair do barco, né? Certo? Aquele que dá o tempo, o famoso tempo que nunca mais volta. O que, né, despachou o outro. É isso aí. E aqui toda a perspectiva é gerada em torno disso. Certo? Claro que todo mundo se identifica. Quem foi abandonado e o abandonador, né? Vamos ver as questões. Primeiro, o texto 3 deve ser visto como um texto argumentativo. Os argumentos apresentados pelo autor se fundamentam Bom, testemunho. Antes, nós não lemos, eu não vou ficar lendo o texto todo, mas vocês viram que não tem nenhum testemunho de autoridade. Experiência profissional de psicólogos não tem mesmo. Observação científica da natureza. É tão absurda essas alternativas. E depoimentos pessoais de pessoas separadas. Cara, você vai para a alternativa A por falta de opção, porque as outras são muito ruins. Tá? E aí você, né, experiência pessoal do autor e sua experiência pessoal. Vá que você não se... Quem se identificou com o autor? Todo mundo. Né? Essa é muito fácil. Agora vem uma mais complicada. Essa aqui, ó. Essa questão, eu concordo com o gabarito. Mas eu sei que pessoas poderiam marcar C. Vamos falar disso? Um dos sentimentos mais comuns depois de uma separação amorosa é a enorme curiosidade em relação ao destino do outro. Mesmo o parceiro que tomou a iniciativa fará tudo para saber como o abandonado está passando. Esse mesmo é poderoso. Esse mesmo é o mesmo inclusivo. Até ele, até quem abandonou, quer saber como é que eu estou passando. É claro. Né, sei lá, tive um caso, um namoro mesmo com um cara e eu resolvi sair da relação. Deixa eu lá ver como é que ele está. Né? Aquela famosa curiosidade. Sem dúvida também sente, mas é igualzinho? Será que é idêntico?
Porque o uso do mesmo é poderoso. É um modelador, é um modalizador, entendeu? Tem um modalizador do mesmo ali. Vamos eliminar. E tem o infere-se, queridos alunos. Infere-se é poderosíssimo, porque não é o que está no texto. Entende? É aquilo que você pode inferir do texto. É o que vai te balizar entre a B e C. A curiosidade é um sentimento que predomina no espírito daquele que foi abandonado? Não. Está dizendo exatamente que é mesmo aquele que abandona. Vamos tirar a alternativa D. Não há limites para a curiosidade humana. Ok, você pode concluir do texto lido, mas não desse trecho, ok? Eles querem esse trecho. Tá? Esse trecho. Então esquece. E o arrependimento da iniciativa da separação leva a uma contínua curiosidade. Quem diz que a pessoa está arrependida? Sinceramente, eu adoro ver o que os outros, os meus anteriores, os ex, estão fazendo, mesmo que eu não queira voltar. Eu estou falando hipoteticamente, tá, pessoal? Muito bem. Então, voltamos aqui. B. A curiosidade sobre o outro é menos esperada naquele que tomou a iniciativa da separação. Aí é que tá. Matemática. Não sou boa em matemática, mas vou... Mesmo aqueles... Então, os que foram abandonados, os abandonados e os abandonadores. Esses tomaram a iniciativa e esses foram os abandonados. Você imagina, quando se pergunta em curiosidade para ficar seguindo a vida do outro, quando aquela pessoa ainda está interessada nela. Poxa, eu fui abandonado pelo cara, o cara me deixou para ficar com outra. Aí fico lá investigando, essa horrorosa, esse tipo de coisa. Isso é o que você imagina no senso comum, né? Esse texto está colocando o outro lado, que também há curiosidade, esse mesmo é o também, é o inclusive há curiosidade em quem abandonou. Mas não, consegue perceber, e aí isso é inferência, não está no texto, que ela não é idêntica, senão ele não colocaria tanta ênfase nela? Tá claro? Portanto, na verdade, o que está se colocando aqui é que o que abandona, pessoal, o que abandona também tem curiosidade, tá? Falou? Falou. Bacana. Então, não é na mesma proporcionalidade, não é idêntico, entendeu? Certo? O problema da alternativa C é o idêntico. Isso eu não posso inferir daqui. O mesmo não é mesma curiosidade. Não é a mesma curiosidade, é mesmo parceiro. Inclusive, o parceiro também tem essa vontade. Quando eu digo que todos acertaram as 10 questões de matemática, mesmo a Mercedes acertou, você infere o quê? Que ela não costuma acertar sempre. A prova de matemática está tão fácil que mesmo a Mercedes acertou todas as questões. O que você infere dessa frase? Que a Mercedes não é de acertar a questão de matemática. A curiosidade é algo tão natural no ser humano que mesmo aquela pessoa que deu o pé na bunda da outra também quer saber da vida daquele não quer mais, entende? Então é isso, ou seja, existe uma assimetria nessa curiosidade, sem dúvida que há. Existe uma assimetria em relação ao meu saber de matemática e as dos outros, entende? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, para mim, é realmente a B. Eu coloquei aqui uma explicação, para quem quisesse, oficialmente, assim, ó. A expressão mesma é de caráter inclusivo, inclui no grupo dos curiosos, não só o abandonado, mas também o abandonador. Nesse sentido, o candidato poderia ser a C, tá? Entretanto, poderia pensar na C. Entretanto, a B mostra isso e ainda atesta que essa inclusão não era esperada, uma vez que não se esperaria que o abandonador tivesse esse interesse. Há uma inferência aqui. Logo, comparando a B e C, a B mostra o que está na entrelinha, ou nas entrelinhas, melhor dizendo, tá ok? Fechou? Muito bem, pessoal. Próxima questão, por um lado, parará, por outro, né? Tarará, num certo sentido, o que está querendo aqui dizer? Emprego da primeira pessoa. Quando ele diz assim, ó, tá? Veja bem, por um lado, ver o sofrimento de uma pessoa tão íntima, a primeira pessoa está ali, ó, nos deixa tristes, tá? Certo? Então, ele está se incluindo, né? Certo? Então, o emprego da primeira pessoa nesse segmento do texto 3 indica que, todos os casos de separação são vistos como experiências pessoais? Não, né? Casos de separação amorosa são generalizados nos tempos atuais? Não, esse nos não traz isso. A pessoa que se sente abandonada procura conforto nas experiências alheias? Não, tem que trazer... O autor do texto assume um ponto de vista do parceiro que toma a iniciativa da separação, porque ele está dentro daquele trecho. Tá? Eu vou fazer questão de voltar ao texto, porque eu acho que é importante. Esse trecho do mesmo parceiro que tomou a iniciativa, esse trecho todo, esse parágrafo todo,
É a visão de quem abandonou. Por isso é que o nos aqui, usado aqui dentro, tá? Ele acaba se revestindo, tá? Do abandonador e não do abandonado. A primeira coisa que você tem que perceber, que aqui está no escopo do aquele que abandona. A curiosidade daquele que abandona. E o autor se coloca também aqui a usar o nós, o nos. Tá entendendo? Então, esse texto tem um pequeno parágrafo e um enorme parágrafo. E nesse enorme parágrafo, certo? Começa exatamente colocando a perspectiva do abandonador e não do abandonado. Muito bem? Então, isso é o que vai te dar a garantia da alternativa D, que é o autor do texto assume o ponto de vista do parceiro, que abandona. Tá claro? E a preferência pela primeira pessoa do plural mostra a semelhança entre os parceiros em caso, mostra a semelhança entre os parceiros em caso. Não. Em nenhum momento, inclusive, o texto fala que o abandonador e o abandonado têm semelhanças. Ambos têm curiosidade, mas ele está interessado em falar da curiosidade do abandonador e não do abandonado, tá? Principalmente, ok? Segunda, outra questão. Essa é do tipo fácil, pessoal. Decoreba de conjunção, hein, comigo? Ou também pensando em vocabulário. Qual que é a forma inadequada de troca aqui? Tá? O que está sublinhado inadequado. Por um lado, não é a mesma coisa que de forma parcial. Percebeu? Para nem ler o resto. Está inadequada. Se eu trocar num certo sentido por de certo modo, tá ok. Se eu trocar raras vezes por raramente, ok. Se eu trocar na maioria dos casos por geralmente, ok. E se eu trocar em relação ao para relativamente a, tranquilo também. Portanto, uma questão de vocabulário. Né? Alternativa A, tranquila. Pessoal, terminamos aqui a prova de português, certo? Vocês viram que eu já sugeri algumas questões, uma para trocar gabarito, né? E duas com possibilidade de você entrar com recurso, muito mais difícil, muito mais árdua tarefa, caso você queira. Eu basicamente concordaria com os gabaritos da banca, exceto naquela questão sobre a impessoalidade, que eu acho que o gabarito está para trocar para a alternativa A, entendeu? De resto, são possibilidades que vocês têm para entrar com recurso, que eu tentei, né, o máximo possível, tentar dar uma olhadinha.